Mais uma live, uma entrevista ao vivo aqui no Facebook, direto da Associação Comercial de Santos, no nosso seminário Logística e Portos 4.0. Acabou de palestrar Edson Perin, editor do EFID Journal, no capítulo brasileiro, né, a gente sabe que tem um âmbito na América do Norte, internacional, enfim, ele foi um dos palestrantes que falou sobre internet das coisas neste início de tarde, nesta sexta-feira. Edson, vamos começar um pouquinho. Internet das coisas você apresentou como um conceito e não como uma tecnologia, né? Como quem é leigo no assunto, até o nosso público, que é um público especializado em TI, pode compreender isso e tirar proveito até como negócio, como startup, enfim, como rentável apostar num conceito desse? Então, Marcelino, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é o seguinte, internet das coisas realmente é um conceito, né? Um conceito que você trabalha com várias tecnologias. Pode ter, inclusive, a tecnologia de câmera para identificação de imagem, identificar um produto pela forma, pelo rótulo, né? Vem outras tecnologias que estão chegando aí agora, por exemplo, a digital printing, que é uma tecnologia que você tem a impressora fazendo um pequeno código numa marca, num rótulo, num produto, né? Isso dentro do processo de impressão, por exemplo, de um logotipo, né? E você ter isso dentro dessas marcas, uma identificação individualizada, personalizada de um determinado produto. Então, não interessa mais se você está usando uma etiqueta de RFID, para cada coisa existe uma utilização, logicamente você não consegue fazer o uso de RFID, identificação por radiofrequência, ou seja, você tem uma tag que se comunica com os sistemas automaticamente, né, por meio de onda de radiofrequência, para resolver todo tipo de problema. Mas você vai ter uma tag de RFID para resolver o problema de dentro de uma caixa, por exemplo, que você não consegue ler o que está lá com um contato visual. Você consegue usar uma câmera para ler a caixa. Ah, essa caixa aqui é uma caixa de leite ninho, entendeu? Mas dentro tem quantas latas? Onde é que elas foram produzidas? Aquele leite tem quanto de validade? Essas informações vão estar numa tag que cada lata vai ter. Então, o que acontece? A tecnologia é independente desse conceito. O conceito mais importante é saber que internet das coisas só faz sentido para as empresas se der resultado nos negócios. Ou seja, economizou alguma operação? Reduziu algum processo? Teve algum ganho de receita? Ou seja, lucro. Dinheiro é o que interessa. Internet das coisas significa ganhar dinheiro. Se não significar isso, daí foi mal investido o dinheiro, entendeu? Nesse sentido, você comentava no teu conteúdo que a internet das coisas nada mais é que captar um comportamento da humanidade e transformar isso em dados substanciais para que uma máquina seja abastecida ou algo seja programado. Nesse sentido, a gente tem que separar a internet das coisas da inteligência artificial, uma coisa é sequência da outra? A internet das coisas, ela faz parte da inteligência artificial. A inteligência artificial é quando você pega todo o sistema com informações, com dados e com capacidade de tomada de decisão. Mas você vai tomar decisão em cima de dados, certo? De dados que estão no mundo real. Levar informação do mundo real diretamente para os sistemas automaticamente significa internet das coisas. E internet das coisas dentro da inteligência artificial é quando, por exemplo, você levanta uma informação de que a temperatura está 32 graus em São Paulo hoje, que maravilha, vamos vender mais cerveja. Então daí você vai colocar mais cerveja para gelar. Entendeu? É esse tipo de coisa que são as decisões em cima das mudanças, das variações do meio ambiente. Legal. Trazendo aqui para o nosso seminário, que é focado em logística, comércio exterior, estamos aqui num território do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Sim. Levando em conta isso e esse evento que reúne associações de classe dos terminais portuários, enfim, entidades representativas e o próprio mercado privado, representado aí pela Consudata, que é a organizadora do evento, onde aplicar esse conceito todo? O mercado portuário é um consumidor destas vertentes, IoT e inteligência artificial? É e deve ser cada vez mais. O que acontece é que no século XXI, se você não estiver falando IoT nos negócios, você não está falando de negócio no século XXI. Né? E falar de transporte de carga, falar de rastreamento de produto é uma coisa que está absolutamente envolvida com os sistemas de identificação por radiofrequência, com os sistemas de internet das coisas, com a inteligência artificial. Isso é absolutamente inevitável e quem começar primeiro e quem fizer melhor vai se sair bem. Normalmente, quem começa primeiro, os early adopters, né, que a gente chama, é tudo termo em inglês, gente. Então, assim, RFID vem de Radio Frequency Identification, mas é identificação por radiofrequência. IoT vem de Internet of Things, mas é
Internet das coisas. Mas o que significa, né? Na verdade, quando você pega todas essas questões que estão acontecendo hoje, né, e você tem o desenvolvimento de mercado, o desenvolvimento da nova realidade, né, da inteligência artificial, rastreamento de produto, você precisa ter essas coisas alinhadas com o negócio. Você precisa fazer isso se transformar numa forma de você ter resultado melhor em alguma operação que você faz. Isso é uma questão que os early adopters são os primeiros a utilizar, são os caras que vão buscar essa tecnologia em primeira mão, vão experimentar, e normalmente são os caras que também conseguem ter melhores resultados a longo prazo, porque ele testou primeiro, ele teve mais tempo de errar, sem ter o concorrente dele fazendo do lado, você entende? E outra coisa é o seguinte, quanto mais gente usa, melhor fica, que o custo baixa, né? O custo de implementação reduz. A curva de aprendizado diminui. A curva de aprendizado e a curva também de adoção na redução de custos, né? Você vai ter uma maior utilização de uma tecnologia, você vai ter uma margem maior de escolha de produtos, você vai ter uma redução também na quantidade, no preço que você paga por determinado produto, até pelas tags, né? Hoje em dia você compra tags aqui no Brasil, tags passivas de UHF que você paga 30 centavos de real, né? Coisa que há poucos anos aí não se chegava nem perto disso, era muito mais alto, era 5 vezes isso. Então, assim, é uma grande evolução e a gente tem que perseguir isso. E a identificação por radiofrequência vai desde o RFID passivo que eu estou falando aqui, até um GPS, um 3G. O importante é separar a identificação por radiofrequência, né, como tecnologia, do IoT, que é, na verdade, a evolução disso, é o uso disso, é o conceito que engloba a utilização dessas tecnologias, e do resultado nos negócios, que vai ser uma coisa que também envolve analytics, que também envolve sistemas que tomam decisão automaticamente, inteligência artificial. Então, é um composto, né, que a gente tem pela frente. Para a gente concluir, você falava até do complexo de vira-lata, né? Você citou casos de sucesso nacionais, né, brasileiros, enfim, estamos preparados para isso, temos massa intelectual produzindo isso, já há de ser valorizado? Olha, o Brasil é líder nisso, tá? A gente tem um número importante de empresas desenvolvendo a tecnologia no Brasil e exportando. A gente tem cases aqui como, por exemplo, o bilhete único que a gente usa em São Paulo, que interliga várias cidades utilizando um mesmo cartão para pagamento de bilhete de transporte público, né? É o maior case de cidades inteligentes do planeta Terra, entendeu? Outro case importantíssimo é o de uma empresa chamada Brascol, que está no Brás e que faz distribuição de produtos infanto-juvenis. Essa empresa é o segundo maior case do planeta em empresa privada, em comércio. Só perde para uma americana que é de varejo. Imagina um varejo americano, lembrando que o PIB dos Estados Unidos é 10 vezes maior que o do Brasil. Os caras são um pouquinho maiores do que a empresa brasileira, que desenvolveu tecnologia nacional. Então, a gente tem muita inteligência aqui, a gente tem o pedágio que também utiliza essa tecnologia. Tem diversos cases que mostram que coisas que não funcionavam fora do Brasil funcionam maravilhosamente aqui, porque brasileiro é bom numa coisa que a gente tem que sempre lembrar: software. A gente é bom pra caramba nisso, cara, e entender negócio. Você pega uma empresa multinacional que cria ERP, por exemplo, uma SAP da vida, eles têm lá desenvolvedor alemão, tem desenvolvedor indiano, tem desenvolvedor brasileiro, mas quando dá pau no sistema, quem resolve é o brasileiro. Entendeu? Para desvalorizar essa mão de obra nossa, santo de casa também faz milagre, né? A gente tem esse complexo. Muito. Santo de casa no Brasil, nessa área, faz mais milagre. Olha, faz mais milagre que no futebol, viu? É isso aí. Terminando aqui, eu vou só pedir para que o Edson dê o seu crédito final, né? Além de o editor do RF Journal, você tem um outro posicionamento como consultor. Fala um pouquinho para a gente rapidamente. Sim. Eu sou editor do RFID Journal, eu também ocupo o cargo de diretor executivo da Associação Brasileira de Identificação por Radiofrequência, a BRFID, e eu também tenho uma editora de livros para negócios que usam, né, usando tecnologia. Vem aí um livro de economia circular, inclusive, que utiliza a tecnologia de RFID para fazer o uso de matéria-prima a partir do descarte de produtos eletrônicos. E essa é na verdade, a minha especialização é falar de negócios usando tecnologia. Legal, pessoal. Ao meu lado, então, Edson Penin, editor do RF Journal, mais um palestrante aqui do seminário Logística e Portos 4.0. Vamos voltar ao evento com mais movimentação.